Uma pré-adolescente que passou os últimos anos em centros de acolhimentos do sistema de adoção é adotada pela terceira vez. Essa família só tinha o dever de cuidar e dar amor a essa jovem, mas infelizmente esse não é o desfecho da nossa história de hoje. Após ser dada como desaparecida, depois de ser levada para a escola por seu pai adotivo, teve seu corpo encontrado às margens de um rio, cerca de 30 quilômetros de sua escola, uma semana depois de seu desaparecimento. A polícia teve muito trabalho até chegar no culpado, ou culpados por este crime brutal. Eu sou Bruno Henrique e hoje vamos mergulhar nos arquivos criminais do caso de Tia Lee Palmer, de 12 anos. Tia Lee Alice Rose Palmer, conhecida como Tia, nasceu em abril de 2003, em uma pequena cidade localizada no extremo leste da Austrália, chamada Logan, em Queensland. Ela nasceu em uma família problemática. Sua mãe biológica sempre tentou proteger Tia dos abusos físicos de seu tirano pai. O vício em bebidas e substâncias ilícitas o deixavam ainda mais violento, e frequentemente ele agredia sua esposa e filha. Era um caso extremo de violência doméstica. Com o passar dos anos, as coisas só pioraram, até chegar ao ponto em que a mãe de Tia, temendo por sua vida e com receio de que Tia ficaria desamparada, resolveu colocá-la em um abrigo. Apesar dessa decisão ter sido muito difícil, ela acreditava que era a melhor opção. Ela também relata que depois que tomou essa decisão, acabou mergulhando de cabeça no mundo das drogas e bebidas, chegando a morar nas ruas em algumas ocasiões. Tia passou a viver em centros de acolhimento desde os 7 anos de idade. Suas 2 primeiras adoções não deram certo, e ela acabou voltando para o sistema. Aqui, a personalidade difícil de Tia não nos surpreende, tendo em vista o ambiente hostil em que ela foi criada. E infelizmente, seus tutores não tiveram a sensibilidade de lidar com essa personalidade. Em janeiro de 2015, Tia, com 11 anos, foi adotada pela família Thorburn. Tia mantinha contato com sua mãe biológica e por diversas vezes fugia de seus lares adotivos. A família Thorburn, formada pelo casal Rick e Juliane, e por seus 2 filhos, Josh de 19 anos e Trent de 18 anos, à vista da sociedade e do serviço social, parecia ser a família perfeita para a Tia. Eles viviam em uma propriedade em uma zona rural de Brisbane. Era uma casa boa de se viver. Havia piscina, eles criavam cavalos e a família administrava uma creche particular na propriedade. O patriarca da família era um ex-motorista de caminhão, e seus 2 filhos eram dançarinos profissionais. Como nas outras vezes que Tia havia sido adotada, o começo foi muito difícil. A garota rejeitava a família adotiva e fugiu por algumas vezes. Mas com o passar dos meses, ela aparentava ter se acalmado, e à vista da comunidade, ela parecia estar se dando bem com a nova família. Algumas fontes relatam que a família Thorburn se beneficiava em receber crianças problemáticas do sistema de adoção. Por isso, teriam escolhido Tia para adoção. Em outubro de 2015, cerca de 10 meses que Tia havia sido adotada pelos Thorburns, ela foi dada como desaparecida. Nesse dia, a escola que ela frequentava entrou em contato com seus pais adotivos, informando que a garota não tinha aparecido nas aulas. A princípio, eles reagiram como se fosse somente mais uma fuga da garota problemática. Mas algum tempo depois, registraram o desaparecimento da jovem. A polícia iniciou as investigações do desaparecimento de Tia. Então, seu pai adotivo disse que naquele dia, tudo havia seguido a rotina. Ele havia levado Tia para a escola por volta das 8 horas da manhã, como sempre fazia, deixando ela na porta e só voltaria para buscá-la ao término das aulas. Toda a família foi entrevistada pela polícia e negaram qualquer desentendimento familiar que pudesse justificar a fuga da garota.
No início, a principal linha de investigação era uma possível fuga. Sua família adotiva chegou a divulgar seu desaparecimento nas redes sociais no dia seguinte, pedindo ajuda para encontrá-la. Por volta de uma semana do desaparecimento de Tia, no dia 6 de novembro, dois pescadores encontraram um corpo seminu em um avançado estado de decomposição às margens do rio Pimpama. O estado que esse corpo foi encontrado impossibilitou as autoridades definir de imediato até mesmo o gênero da vítima, mas após exames antropológicos, a vítima foi definida como do sexo feminino e a idade entre 12 e 16 anos. Cruzando os dados com o sistema de pessoas desaparecidas, o corpo logo foi identificado como sendo de Tia Lee Palmer. Outros achados necroscópicos levaram a crer que se tratava de vítima de morte violenta por asfixia, devido a uma fratura no ocioide. Então agora não se tratava mais de um caso de uma pessoa desaparecida, era uma investigação de uma morte suspeita, possivelmente um homicídio. Diversas pessoas foram entrevistadas durante a investigação. Os relatos da família adotiva sempre tentavam dar credibilidade à versão de que a jovem teria se encontrado com alguém na porta de sua escola e fugido com essa pessoa desconhecida. E a polícia deixaram eles acreditar que essa era a principal linha de investigação. Mas ao entrevistarem uma amiga da garota, essa contou à polícia que Tia havia se gabado de estar tendo um romance com seu irmão adotivo Trent e que ela acreditava que eles ficariam juntos para o resto da vida. Outras testemunhas relataram que alguns dias antes de seu desaparecimento, ela havia pedido abrigo para a família de uma colega de escola, alegando estar com sérios problemas em casa. A tia dessa amiga disse em uma entrevista que entrou em contato com o escritório de segurança infantil quando Tia Lee insistiu que não queria voltar para casa, mas foi informada que isso era comum e que era para encorajar a jovem a retornar para sua casa. Veja o trecho dessa entrevista. She asked me if she could stay with me and I said I'm sorry I couldn't let you stay with me. She did tell me that if she does go home that she was going to get in big trouble. Essas informações colocaram a família adotiva na mira da polícia. Em 14 de novembro, o corpo da garota foi cremado. Durante o cortejo, uma das pessoas que carregaram o caixão era seu pai adotivo, Rick Thorburn. Esse caso teve tanta repercussão na época que cerca de 600 pessoas da comunidade estiveram no funeral. Apesar dos Thorburns estarem na mira da polícia, nenhuma prova objetiva foi encontrada durante meses, e assim a investigação entrou em um estado de estagnação. Esgotados todos os recursos da investigação, as autoridades chegaram a oferecer uma recompensa de $250 mil australianos por informações que levasse à captura dos criminosos. Uma denúncia anônima reacendeu as investigações. Chegou até a polícia a informação de que o filho mais novo da família, Trent, teria conversado com o primo em um aplicativo de mensagens, confessando que teve relações sexuais com Tia. E seu primo o aconselhou a contar para os seus pais. Nessa conversa, Trent diz que vai contar tudo aos seus pais quando eles chegarem em casa. Essa troca de mensagem e provavelmente essa reunião familiar dos Thorburns aconteceu às vésperas do crime. Mas obviamente essas mensagens foram apagadas. Com essa denúncia em mãos, a polícia conseguiu um mandado para que a empresa responsável pela rede social disponibilizasse aquelas conversas apagadas. E isso foi o que a polícia encontrou.
Essas mensagens, além de revelar o crime de incesto por parte de Trent, mostrava o quão cruel era essa família, que participava do processo de adoção de crianças problemáticas para receber um auxílio do governo. A polícia também levantou a vida pregressa de Rick e viu que ele era suspeito de ter abusado de 2 crianças na creche da família. A polícia então, cruzando essa informação com o relato das amigas da escola de Tia, falando sobre o envolvimento amoroso dela com seu irmão adotivo, conseguiu uma autorização judicial para colocar escutas no interior da moradia dos Thorburns. Paralelo a isso, eles procuraram o carro de Rick, que havia sido vendido pouco tempo depois do crime, colocando a apreensão deste veículo como de interesse da investigação. Essas 2 investidas da polícia geraram frutos no curso da investigação. Exames periciais no carro que era de Rick, quando Tia desapareceu, revelaram resquícios de sangue em seu porta-malas. E os exames de DNA concluíram que se tratava do sangue de Tia Lee. Já as escutas na casa gravaram diversas conversas comprometedoras da família. Julene foi gravada falando para os seus 2 filhos que o pai deles havia feito aquilo para proteger toda a família e que eles nunca deveriam contar nada disso para ninguém. Em outro momento, as gravações pegaram Trent, o filho mais novo, conversando com sua mãe e dizendo que ele havia tido relações com Tia e que ela começou a apresentar sinais de gravidez. Houve um momento em que a conversa foi entre Rick e Trent. O pai orientava o filho no que dizer à polícia se fosse questionado sobre ter tido relações sexuais com Tia. E ele deveria dizer que estava bêbado e Tia havia entrado em seu quarto e ele não sabia o que tinha acontecido ali. Um diálogo entre Julene e seu filho mais velho sobre como iriam confessar tudo se fossem descobertos revelou muito sobre o medo que toda a família tinha de Rick. Era claramente uma relação de submissão ao patriarca. Após esses achados, a família teve seu cartão de adoção suspenso e perderam a licença para manter a creche em funcionamento. Após essas descobertas incontestáveis, todos os membros da família tiveram o mandado de prisão expedido. E diante dessas provas, pouco a pouco começaram a confessar o crime, começando por Julene e Josh, como eles haviam combinado lá na casa. Segundo os depoimentos, Trent teve relações com a jovem garota e uma semana antes do crime ele confessou tudo para sua mãe, pois a jovem estava apresentando sinais de gravidez e isso certamente o levaria para a cadeia. Julene então contou para Rick, que pediu que todos os membros da família encontrassem algo para fazer fora de casa na noite anterior ao desaparecimento de Tia, para que fosse criado um álibi para todos eles. Então, quando todos voltaram para casa naquela noite, Rick disse que havia resolvido o problema, mas não entrou em detalhes. Na manhã seguinte, Rick pegou o carro e fez a rota que ele fazia todos os dias quando levava Tia para a escola. A polícia tinha até verificado as câmeras de segurança no caminho que ele passava. Todas elas mostravam o carro dele a caminho da escola, mas nenhum mostrava o carro parando e a jovem desembarcando. A polícia conseguiu provar que o carro dele não chegou a parar na porta da escola. Ele simplesmente passou direto e voltou para casa. Rick foi o último a confessar o crime e, segundo seu depoimento, ele fez isso para proteger sua família. Ele realmente havia esganado a garota e desfigurado seu corpo para dificultar a identificação. Na noite do dia em que Tia foi dada como desaparecida, ele a colocou no porta-malas de seu carro e dirigiu até um local afastado, sem câmeras de segurança, e também teve o cuidado de deixar o seu telefone celular em casa para não ter sua rota rastreada. Ele desovou o cadáver no rio Pimpama. Ficou claro que a família toda temia Rick,
Mas isso não tira a responsabilidade deles de ter omitido a morte de uma garotinha de 12 anos de idade. Quando Rick foi formalmente acusado por tirar a vida de Tia Lee, ele ingeriu diversos medicamentos na tentativa de tirar sua própria vida. Mas ele foi socorrido e sobreviveu. Então, teve que enfrentar as consequências de seus atos. Após o julgamento, todos os membros da família foram considerados culpados e tiveram suas penas determinadas pelos atos que cada um cometeu. Josh foi condenado a apenas 3 meses de prisão por perjúrio e tentativa de perverter o curso da investigação. Aqui a pena dele foi muito branda, pois foi levado em consideração o seu arrependimento e seu testemunho-chave para o julgamento. Julene foi condenada a 1 ano e meio por perjúrio e tentativa de perverter a investigação. Trent foi condenado a 4 anos de prisão por incesto, perjúrio e tentativa de perverter o curso das investigações, mas cumpriu apenas 16 meses e saiu em liberdade condicional. Rick foi condenado pela morte de Tia Lee a uma prisão perpétua por um período de 20 anos sem a possibilidade de pedido de liberdade condicional. Esse foi o caso de hoje. Se você assistiu até aqui, não esqueça de deixar o seu like. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva para não perder os próximos casos. Deixe nos comentários o que achou do caso de hoje e sugestões de casos que você quer ver aqui no canal. Até o nosso próximo encontro. Até lá, mantenha-se seguro e curioso. Tchau!